a comunidade de Venâncio Aires o nosso descontentamento e mostrar para todos que a classe trabalhadora, a classe estudantil, enfim, todos os trabalhadores estão descontentes com o governo golpista. Era isso. Fala aqui, representando o Instituto Federal. Puder chegar aqui na frente para fazer a fala. Novamente, o companheiro dos metalúrgicos já saudou todos os trabalhadores aqui de Venâncio. Para mim, hoje é um dia histórico para a cidade. Venâncio é a primeira cidade na região que começa a se levantar contra esses ataques terríveis ao povo pobre, ao povo trabalhador brasileiro. Então nós estamos começando a jornada de luta aqui em Venâncio Aires. Depois nós vamos para Santa Cruz à tarde, Encruzilhada e Rio Pardo. Eu quero também saudar principalmente aos professores e professoras que hoje pararam as suas aulas, pararam as suas escolas para estar lutando aqui na rua. E assim, nós não estamos só por causa de salário. Nós, professores, nós estamos com o salário congelado há 2 anos, salário parcelado, e agora o governador disse que não vai pagar o 13º. Continua afrontando aos trabalhadores, aos servidores públicos e ao povo gaúcho. Por isso que nós estamos dando essa resposta. E essa resposta é só um começo. É só o começo da radicalização do nosso movimento. Então nós estamos aqui em frente do Monte das Tabocas. Eu não sei se eles estão dando aula, mas é interessante que se eles estão dando aula, que escutem a nosso movimento lindo aqui, com mais de, não sei, 200, 300 pessoas. E nós os convidamos para, depois dessa caminhada, fazer essa aula pública com o professor da URGS ali. Porque é importante, gente, que nós trabalhadores tenhamos consciência do que está em jogo. O que está em jogo agora nesse momento do Brasil? Esses ataques é só o começo. A 241, congelamento de mais de 20 anos no que é despesa, na verdade para eles é despesa, para nós investimento na área da educação, da saúde, da infraestrutura. Isso realmente vai ser uma afronta para a democracia brasileira e para a Constituição de 88. Portanto, companheiros e companheiras, é um dia histórico. O importante é a gente fazer essa reflexão. Vamos seguir caminhando, né? Só para terminar e passar a palavra para o companheiro Adriano, hoje está se acontecendo esse movimento, não só aqui em Venâncio Aires. Esse movimento é um dia nacional de paralisação. Eu vou começar dizendo o seguinte, ó, nós estamos passando por um momento de grande transformação política e econômica no mundo inteiro, né? Todo mundo já ouviu falar da terceira revolução industrial, né? da revolução tecnológica e não sei o que e tal. Bom, tudo isso é verdade, só que isso levou à globalização, né? Só que isso levou a esse processo que nós estamos vendo no mundo inteiro, que é, na verdade, uma fuga dos capitais que antes estavam colocados na produção, principalmente industrial, para o setor financeiro. Tá? Por quê? Porque quando você coloca muita tecnologia na produção, a produção fica muito cara. Tá? Quando a produção depende basicamente do preço que você paga da matéria-prima e da mão de obra, ela tem um custo e a taxa de lucro é uma. Quando você investe muita tecnologia, né, a produção fica muito cara e, consequentemente, a taxa de lucro cai. Tá? Por isso que houve essa corrida internacional
né, os capitais saindo dos Estados Unidos, da Europa, e indo para a China, indo para a Coreia, né, porque eles foram em busca de mão de obra mais barata. E, ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Eles se apropriaram de uma coisa que aconteceu ao longo do século XX. Se vocês puderem ler um livro que se chama Capital no século XX, do Piketty, tá? Ele mostra o seguinte, que a taxa de concentração de riqueza hoje no mundo, tá, é igual a que existia no final do século XIX. E que começou a cair, a desigualdade social, a concentração de riqueza começou a cair ao longo do século XX, a partir das duas grandes guerras mundiais, da grande crise de 1930 e ao longo das duas grandes guerras mundiais. Por quê? Porque precisou se reconstruir a Europa, né, que era o centro econômico do mundo naquele momento, e os trabalhadores estavam organizados, né, e se começou um tipo de política que depois ficou denominado de keynesianismo, né, ou o estado de bem-estar social. O que é o estado de bem-estar social? De maneira muito simples, é quando o Estado, em conjunto com os trabalhadores e com os capitalistas, chegam num acordo, tá, para o Estado colocar recursos públicos na produção e em salários indiretos. O que são salários indiretos? É escola de boa qualidade, né? É saúde, é transporte público subsidiado, é plano habitacional para os trabalhadores de baixa renda. Tudo isso é salário indireto. Né? Porque se a gente não tem, se o Estado não oferece isso, tem que sair do salário da gente, não é? Que é o que acontece conosco. Né? Quanto mais melhora o serviço público, mais indiretamente nós estamos ganhando. Né? Esse é um recurso que se concentra, né, e que o Estado redistribui. Tá? Foi isso que aconteceu ao longo do século XX, depois das duas grandes guerras. Isso produziu uma certa equalização social. As pessoas dizem, Europa, os Estados Unidos, e não sei o quê. Tem muita miséria nos Estados Unidos, né? Mas na Europa tem uma certa equalização social. Tem desigualdade, né? Não é um país socialista, não são um país socialista comunista, mas tem uma certa equalização social. Por quê? Né? Exatamente por essa ação que é chamada Estado de Bem-Estar Social. Bom, mas acontece que quando a produção ficou muito cara, né, por inversão de tecnologia, o que precisou ser feito? Precisou diminuir o fundo público, diminuir os recursos que foram colocados no estado de bem-estar social, que foram colocados nos salários indiretos. Né? Por isso que dá todo esse problema que está acontecendo na Grécia, na França, né, e toda essa crise que gerou. Por quê? Porque o aumento, inclusive, ainda da inversão de tecnologia, né, fez com que mesmo os recursos públicos fossem insuficientes. Né? E o que aconteceu? Esses capitais ultraconcentrados foram para onde? Foram para o mercado financeiro. Que é para onde eles vão sempre que cai a taxa de lucro na produção. Isso são ciclos, grandes ciclos econômicos internacionais. Quem estuda um pouco de história sabe que já teve o ciclo financeiro holandês no século XVI. Depois, no século XIX, era a Inglaterra, que era o ciclo, né, o centro financeiro do mundo. Teve um período que foi a Espanha, né? Primeiro Espanha, depois Holanda, depois Inglaterra. Nós estamos vivendo um outro momento desse. Sempre que cai a taxa de lucratividade do capital, né, na produção ou no comércio, ele foge para o mercado financeiro. Tá? Bom, por isso que nós temos, né, esse grande volume de recursos correndo de um lugar para o outro no mundo. A tal da globalização. Tá? Isso é ruim? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. A questão não é essa, agora se deixa discutir se é bom ou se é ruim. Bom, o que acontece no Brasil? Né, nos últimos anos, tá, nós tivemos um processo de crescimento muito intenso da economia brasileira, beneficiado, né, por um lado, por uma conjuntura internacional que era de crise, mas que nos beneficiou, porque a China estava crescendo muito, né, e isso fez com que as nossas commodities, né, a soja, o fumo, o minério de ferro e outras coisas desse tipo, tivessem um preço elevado,
né? E fez com que a gente tivesse uma folga e um aumento de arrecadação federal. Como o governo era um governo, grosso modo, social-democrata, né? Esses recursos foram colocados no quê? No aumento do salário mínimo, né? Tem uma legislação, desde um acordo que foi feito com os sindicatos, com os empresários, com o Congresso Nacional, né? Tem uma lei que fez com que o salário mínimo, né, fosse reajustado anualmente de acordo com a inflação e um percentual correspondente ao aumento do PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro. O que é o Produto Interno Brasileiro? É a soma de todos os salários e de todos os ganhos de capital no Brasil. Tudo que se produz, né, e que se ganha no país. Esse é o Produto Interno Bruto de qualquer país. Como o Brasil estava crescendo, né, então se repunha a inflação e o salário mínimo foi crescendo. Esse é o grande responsável pela melhoria das condições de vida do conjunto da população. Porque você tem um efeito cascata, né? Você tem um efeito, quando a birosca da esquina começa a vender mais, quando eu recebo um salário maior, não é isso? Se eu ganho 10, eu passo a ganhar 12, sobra dinheiro para tomar um cafezinho. Não é isso? Se todos nós passamos a tomar cafezinho, os vendedores de cafezinho ganham mais. Né? Consequentemente, os produtores de café vão ganhar mais. É isso? Isso vai impulsionar a economia toda. Tá? Principalmente isso fez com que aumentasse fantasticamente, né, o resultado dessa política, tanto de salário mínimo quanto das outras políticas sociais, né, fez com que o Brasil saísse pela primeira vez do mapa da fome no mundo. Né, fez com que isso não sei o que está dizendo, isso é a FAO, né? É um órgão da ONU para o controle da fome no mundo. Tá? Fez com que, segundo o dado do Banco Mundial, que é um dado, vamos dizer, pessimista, que tem dados muito mais otimistas. Segundo o dado do Banco Mundial, durante esse período, 24 milhões de pessoas no Brasil saíram da faixa de miséria. Tá? E há cálculos que 40 milhões de brasileiros ascenderam socialmente. Exatamente por isso que eu estou chamando de efeito cascata. Porque no fundo todo mundo se beneficia disso. Tá? 40 milhões de pessoas é a população da Argentina inteira. Você imagina, em 10 anos, 40 milhões de pessoas começam a consumir mais. 40 milhões de pessoas é quase a população da França. A França tem 52 milhões de habitantes. Tá? Então isso dá um impacto fantástico. A ponto de que nós chegamos durante primeira metade, né, a metade do primeiro governo Dilma, até a menor taxa de desemprego do mundo naquele momento. E a menor taxa de desemprego histórica no Brasil, de 4,6%. Então o Brasil bateu o recorde naquele momento. Se dizia que o Brasil estava decolando, ia se tornar, o Brasil chegou a ser a 5ª economia do mundo, estava quase passando a Inglaterra. Agora nós somos a 9ª. Caiu. Bom, mas isso se fez através desses investimentos. E se fez também através de, tanto de gastos sociais, quanto de incentivo. Porque quando veio a crise, o que aconteceu? Se começou... Vocês lembram que o Lula tirou tributação da linha branca, lembra? Geladeira, fogão, essas coisas. Isso tirou dos automóveis. Para quê? Para que os empresários continuassem investindo, e a população continuasse comprando. Abaixou o custo. Não tanto, mas abaixou. E ao mesmo tempo se fez crédito fácil. Apesar de que o juro era altíssimo, mesmo com tudo isso. E o que se fez também? Se concedeu o chamado Bolsa Banqueiro. Se concedeu grandes empréstimos, subsidiados com recursos do BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público, que é um banco de fomento, que é para fomentar o desenvolvimento, a um custo muito baixo, a 2%, 3% ao ano de juros, ou seja, menos do que a inflação.
para que esse dinheiro fosse colocado na produção e se mantivesse o ritmo de crescimento do país. O que muitos empresários fizeram? Né? Como a taxa de lucratividade cai, aquilo que eu já tinha explicado antes, né? E como todo investimento tem risco, o que muitos empresários fizeram? Se você tem uma inflação de 6% ao ano, 5% ao ano, não é isso? Que era o que tinha naquele momento, tá? E eu pego um empréstimo a 2% ao ano ou a 3%, eu já estou ganhando aí 3% no ano, sem fazer nada, não é isso? Agora, se além disso eu pego e eu invisto, né, em títulos públicos, tá, que paga 10%, hoje está em 12 e poucos por cento, não é a taxa Selic, não é isso? Com uma inflação, né, de 6%, eu estou pagando 3%, né, eu já estou ganhando 3%. Se eu boto esse dinheiro, né, se eu compro títulos da dívida pública, né, eu vou ganhar mais 10%. Pô, eu ganhei 13% sem fazer nada. Eu não investi. E eu não arrisquei meu capital. Né, porque está lá, o governo está garantido, ele está pagando o juro e o principal. Né? Foi muito disso que aconteceu. Quando o empresariado brasileiro percebeu, e veja, quais são as grandes empresas que nós temos hoje no Brasil? A grande maioria delas é comércio. Vamos pegar o Magazine Luiza. Qual é o grande ramo de negócio do Magazine Luiza? É financeiro. Muito mais do que comércio, do que venda de eletrodoméstico, ou qualquer coisa desse, é vender a crédito. Não é? Por quê? Porque os juros são altíssimos. Então, grande parte do empresariado brasileiro, temendo, não é isso, perder os seus recursos, correu para investir no mercado financeiro. Isso fez com que a dívida pública brasileira crescesse. Né? E também, quando a crise finalmente chegou, porque ela ia chegar em algum momento, né? Quando a China desacelerou, deixou de comprar os nossos commodities, ou passou a comprar menos, o que aconteceu? Caiu a arrecadação. Não é isso? Porque também isso se refletiu internamente. Então caiu o consumo internamente. Não é? Então quando cai a arrecadação, você tem menos recursos, né, no orçamento da União, mas os gastos continuam fixos. Não é? Sejam os gastos sociais, sejam o chamado superávit primário. Né? O que é o gasto primário e o que é o superávit primário? O gasto primário é tudo que o governo gasta em salário, em políticas sociais, saúde, educação, transporte, investimentos, obras, ferrovias, rodovias, pontes, tudo que o governo gasta, menos juro da dívida. Do superávit primário é o que sobra do orçamento federal para pagar a dívida. Então o que se diz hoje? Bom, nós estamos com uma dívida alta, né? Aumentou a dívida, de fato ela aumentou, tá? Mas isso não é um grande problema, eu chego lá. Tá? E o que nós temos que fazer? Nós temos que diminuir, e é isso que eu estou chegando na PEC agora. Né? A PEC é para isso. É para diminuir os gastos primários do governo. Nós vamos congelar pela PEC durante 20 anos os gastos primários do governo. Ou seja, salários dos trabalhadores, saúde, educação, transporte, investimentos. Para quê? Para ter superávit primário. Sabe quanto que corresponde os gastos primários e a sobra? Para que vai? A sobra vai para pagar os juros e para amortizar a dívida. Sabe quanto que isso representa no orçamento executado da União? Ou seja, aqui não que é o contingenciado, né? Aquilo que fica reservado lá. Aquilo que foi gasto. Sabe quanto que isso representou no orçamento do ano passado? 49%. Os juros e a amortização da dívida. Tá? Ou seja, tudo que o governo federal arrecada, né, que é o seu orçamento, metade foi para pagar
dos juros da dívida pública brasileira. Que está na mão de quem? De grandes investidores, nacionais e internacionais, que representam mundialmente, todo mundo aqui ouviu falar do Occupy Wall Street, não é? Qual era o slogan lá? Que era contra os 1% e a favor dos 99%, não era isso? Os 1% que concentram a riqueza do mundo. No Brasil, isso não é 1%. Os que concentram a riqueza no Brasil é 0,5% da população. São esses que se beneficiam do pagamento dos juros e da dívida. E os grandes bancos, nacionais e internacionais. Você diz, mas então você está pregando acabar com o capitalismo. Não, não é isso. Até porque não tem outra opção colocada. Tá? Só que tem o seguinte, em todos os países do mundo desenvolvidos, tá, se taxa ganhos de capital, se taxa investimentos e se cobra muito pouco de imposto direto. O que é imposto direto? São esses impostos que todos nós pagamos quando a gente compra alguma coisa.